é ter primeiro essa fala, né, dispersas, mas não diversas, mas não dispersas. Então, essa questão de cada uma estar num lugar, numa instituição, pesquisando né, uma questão específica, mas a gente precisa aí, né, se apropriar essa ideia, nessa frase que a Marielle disse, diversas, mas não dispersas, que sim, nós somos diversas, mas devemos sim nos fortalecer no contato e na troca. Então, é um pouco que a gente está fazendo aqui, essa dinâmica mais contraída. E aí, a mesa 1, eu pensei em começar com a Jéssica, né, que é a questão do familiar, né, que a Jéssica faz o doutorado comigo, Mulheres Negras e Resistências, na verdade, né, tentando aí um ponto comum. Então, a Jéssica vai falar um pouco das pesquisas que ela tem feito pensando corpo, território, resistência, eu acredito que seja isso. E no meu caso, eu vou falar da trajetória de uma professora, a partir do que eu fiz no pós-doc, que é a Ana Júlia Cooper, que também foi uma mulher negra, que foi acadêmica. Então, eu acho importante também hoje dar visibilidade às trajetórias de mulheres acadêmicas também, né? Mulheres negras na academia, no caso, nos Estados Unidos, porque foi o que eu, né, fiz durante o ano passado todo. E então, eu vou apresentar um pouco essa trajetória, brevemente. Eu pensei aqui até 10h50, 10h45, eu posso falar um pouco menos para a Jéssica poder falar mais. A gente teria aqui, então, uma dinâmica depois, né? Mas se vocês quiserem também perguntar durante, por mim, tudo bem. Mídias e representações, achei bem legal essa mesa 2 com Mariana e Ivonete, que eu acho que vocês duas, Mariana e Ivonete, têm coisas para conversar, né? Vocês trabalham com mídia, com imprensa, e a questão também racial. Então, eu acho que vocês têm pontos em comum aí, a Ivonete e a Mariana. Então, acho que eu consegui colocar as duas aí na mesma mesa para uma conversa. Aí eu pensei de 12h, 2h ao almoço, né? Tá bem espaçado aí, talvez a gente avance um pouquinho meio-dia, 12h20, tá, gente? Né? E a gente também pode voltar um pouquinho depois de 2h15, né? Porque a gente está um pouquinho já, com o horário já um pouquinho descompensado. E no final a gente tem a Natália e a Sônia concluindo. A Natália está com a Sônia fazendo, né, orientação com a Sônia desde a graduação. E um pouco também um pouco essa questão da mulher negra na academia. Acho que as duas também vão falar sobre isso. Então, é interessante que na minha fala vai ter um pouco isso, e Sônia e Natália vão fechar também com esse debate. Então, é isso, né, para a gente não perder tempo. A Jéssica, então, começa apresentando. Eu pensei em mulheres negras, corpo e territórios, mulheres negras, corpo, territórios e resistência. A princípio, eu ia fazer uma leitura histórica dessa luta por território, e aí eu ia pensar especificamente o território favelado. Só que a gente tem uma bibliografia muito boa, com Resbar, tem também a Judith Butler falando de território, então, tem também o Vidas Ameaçadas, enfim, tem uma bibliografia vasta do Arroio, Vidas Ameaçadas está muito bom, também pensando em educação. Então, eu quis fazer uma leitura um pouco direta de como seria essa linha entre corpo, território e universidade, a partir o Hatz também faz uma leitura no Nigzu, pensando corporeidades negras e educação. É o número 1 é um dossiê número 1 da Ningzu, que é a revista do grupo de pesquisa. Depois eu vou botar na bibliografia direitinho. Então, eu fui pensar corpo como marcador de sentidos e significados, que a professora Nilma traz quando ela vai pensar cabelo, né? E aí ela vai dizer que também é uma sobreposição, uma junção e sobreposição do mundo, das representações, ao da natureza e da materialidade, né? Que é um pouquinho essa dualidade entre mente e corpo, né? E aí ela diz que não podemos apagar do corpo os comportamentos e motivações orgânicas que se fazem presentes em todos os seres humanos, às quais a cultura atribui uma significação. E ela vai trabalhar um pouco no trabalho, na tese dela, ela vai apresentar essa ligação entre as representações e como a cultura subjuga alguns corpos. Eu não queria entrar muito nessa seara, então, eu vou partir para Beatriz Nascimento Hernandes, que ela faz parte de um grupo, entre os vários grupos na América Latina, que está pensando a partir dos povos originários, especificamente o corpo-território, né? O Sodré também
quando vai pensar os terreiros e a cidade, também parte do corpo como o primeiro território. A Beatriz Nascimento ela vai trazer toda a subjetividade a partir de uma ancestralidade negra para pensar o quilombo a partir de uma perspectiva bem ideológica, né? Ela fala isso várias vezes nos materiais dela, a partir de uma perspectiva ideológica. Então, o território, como o corpo como o primeiro território, e todas as lutas políticas que envolvem também essa luta para significar e ressignificar o corpo, né? Nos diversos momentos históricos. Então, um primeiro momento histórico a partir da modernidade também, que a gente precisa fazer, ou não esse recorte, mas para a gente conseguir pensar a violação colonial a partir do corpo e do território com carneiros e os movimentos indígenas da América Latina, né, que como vai se partir da defesa do território, imaginando o corpo como o primeiro território, também a defesa do território. Então, os movimentos indígenas na América Latina tem também essa perspectiva de defesa da mãe terra, uma perspectiva bem ampla, né? E a Sueli Carneiro com a perspectiva da violação colonial também, a partir do corpo e também do território. Então, são duas perspectivas, né, de ascendência africana e de ascendência dos povos originários, que vão pensar também a violação do território e do corpo. E aí, se a gente fosse pensar o território favelado, a defesa do território para a defesa dos corpos negros, né, a partir de uma perspectiva do racismo institucional e do genocídio do povo negro pelo Estado brasileiro, né, historicamente colocado aí. E aí as primeiras fronteiras de violação do corpo humano, de violação do humano a partir do corpo, o Ben vai trabalhar isso, a gente vai ter uma série também de bibliografias que vão trabalhar essa perspectiva, né? É por ele que se classifica e se organiza as pessoas, com as informações emitidas pelo corpo, esculpimos o outro, traço por traço. A Juliana Borges também nesse dossiê no Guzu, ela vai entrar com essa perspectiva, né? De representação, a partir de uma representação do corpo negro como não humano, que aí justificaria, historicamente também, se a gente for pensar a partir de André Lino Campos, do Quilombo à Favela, que é uma leitura que a Beatriz Nascimento também faz, dessa criminalização do território a partir do corpo negro, da criminalização também do corpo negro. E aí a gente pode pensar o espaço acadêmico como um território, pensando o território como algo em disputa, né? O corpo como agente do território e no território, espacializando e construindo. O corpo ali disputando o território. Então, o corpo-território, a Delma Hernandes vem de novo, como um dos eixos de fazeres, categoria conceitual, veículo criativo e criador de conhecimento e espaço de memória, né? Que aí eu também vou trabalhar com história, a história de vida. Então, eu vou trazer também, vou tentar trazer as memórias na tese, né? Isso tudo é um raciocínio que eu estou tentando desenhar para conseguir pensar o primeiro capítulo da minha tese. E aí, o Milton Santos, né, que não poderia faltar para conseguir pensar território, seria o lugar em que se desemboca ações, paixões, poderes, onde a história se realiza a partir de manifestações da existência. Tem que ser entendido como território usado, o chão mais a identidade. E aí vou pensar também identidades territoriais, que é uma categoria do Resbar, mas que também serve para a gente conseguir pensar as ações de mulheres negras no território favelado, que é especificamente o meu problema de pesquisa, né? Entender como as pedagogias negras se formam a partir do território favelado, a partir das ações de mulheres faveladas. O sentimento de pertencer àquilo que nos pertence, fundamento do trabalho, lugar de resistência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. Então, se a gente for pensar o espaço acadêmico como território, a gente também está nessa disputa, não só de visualidade desses corpos negros, mas também por imprimir esse lugar como lugar de resistência. A gente pode pensar o Nono Andar na UERJ, por exemplo,
como um desses lugares, né? Que tem um coletivo negro que incide muito, né? O coletivo Denegri, que tem um território ali, para além dos CEAs, a gente esse coletivo conseguiu um espaço ali de se colocar, né? Enquanto território, né? Que é a Sala Abdias do Nascimento. Então, os corpos discentes e docentes têm adentrado e se encontrado no espaço universitário, na formação de territórios acadêmicos e políticos, ainda que tenham individualidade, vem um terreno comum e tem um projeto político. Essa questão do projeto político hoje, pensando a conjuntura em que um governo de orientação fascista, né, autoritária, coloca uma mulher que é contra o direito das mulheres e um homem negro que é declaradamente contra a pauta dos negros, é importante a gente vincular essa representatividade e essa intelectualidade que seria o negro intelectual, né, o Augusto Salles dos Santos vai fazer essa diferenciação do intelectual negro para o negro intelectual, justamente para demarcar o projeto político desse intelectual negro, que seria a ética da convicção antirracista, que é lutar contra o racismo em qualquer esfera da vida social, visando desconstruir o mito da democracia racial. É muito demarcado, que não seria esse sujeito negro, esse sujeito racializado, essas sujeitas racializadas, única e simplesmente pelo estético, mas uma estética que reivindica um lugar político e social, em benefício da maioria desse povo, né? E aí o Gordon ele vai trazer uma coisa muito interessante, que é essa defesa de identidades transparentes como base de privilégios. Então, a intelectualidade negra de base acadêmica, ela vai partir justamente para o questionamento do mito da democracia racial e trazer os saberes diaspóricos e experiências comunitárias. A Bell Hooks traz isso, essa reflexão no Erga Sua Voz, né? E da necessidade de não se desvincular dessa base comunitária, que seria a base para conseguir pensar o mundo também, né? Para a superação do epistemicídio. E aí, já para conseguir fechar, não sei se eu fui muito rápido, muito devagar, mas dentro e fora da academia, gerando possibilidades educacionais, no caso dos movimentos de favela, por exemplo, muitas das ideias que eu venho trazendo desde a minha graduação, né, do final, que foi o momento que eu denegri mesmo as minhas perspectivas, no momento que eu me situei enquanto mulher negra, né, a necessidade também dentro de um movimento social em que eu atuava, que tinha um viés muito eurocentrado nas suas análises, o movimento negro, o movimento de favela, que aí a gente pode pensar também o movimento de favelas como um movimento negro a partir do momento em que reivindica a racialização para conseguir reivindicar direitos também e entender os processos de subjugação e genocídio do povo negro, e também na defesa do território, o movimento negro favelado ele acaba por não só educar ciência de si, mas conseguir acolher pessoas que teoricamente já estariam situadas racialmente, mas que podem se colocar politicamente enquanto seres racializados para conseguir se pensar no mundo, né? E aí tem um dos componentes táticos, o questionamento a partir de uma leitura histórica dos conhecimentos produzidos, também pela universidade, o que dá sustentação às suas posturas críticas necessárias à educação radical nesses processos. Então, o conhecimento formulado pelos movimentos sociais procura manter as raízes comunitárias através da escrita militante e também disputam hegemonia dentro da estrutura da universidade, né, do acadêmico, canalizando o sentimento e potenciamento e pertencimento, criando possibilidades outras como alternativa de integracionismo, enfraquecendo também, como alternativa ao integracionismo, enfraquecendo um dos instrumentos de manutenção do status quo. Porque na medida que a gente se afasta da comunidade para se integrar na universidade, a gente se enfraquece enquanto
negros intelectuais, né? Porque a gente acaba se afastando muito da nossa própria perspectiva, né? Se a gente se integra muito e deixa a perspectiva interseccional, né? E aí que vem também essa perspectiva interseccional como um viés também dentro da universidade, pautando o tempo todo, dando enfrentamento aos silenciamentos e possibilitando também uma reflexão, inclusive para a mudança dos currículos, discussões em salas de aula, muito, muito, e aí pensando também nesse momento mais racializado que eu vivi nessa segunda graduação, a gente não consegue, e aí também com um olhar mais atento, né, para conseguir observar as dinâmicas em sala de aula, por exemplo, a gente não consegue mais deixar uma professora naturalizar, usar o exemplo de uma mulher que tinha um testamento, que tinha posses, uma mulher negra com posses, diminuir como a gravidade do que foi a escravidão no Brasil, né? Por exemplo, ano passado a gente teve vários embates com uma professora de história, né, de ensino de história na graduação, e o papel das mulheres negras, principalmente, dentro de sala de aula, para conseguir fazer debates que não deixem que algumas perspectivas sejam permeadas, por exemplo, em sala de aula, a gente conseguir fomentar essa discussão com mulheres negras, com homens negros e também não negros, né, porque acabava gerando um ambiente muito fértil para a discussão de várias, inclusive para esse questionamento do docente como um único conhecedor em sala de aula também, né? Que é muito importante. Os movimentos sociais acabam educando a gente num nível que a gente consegue, em sala de aula, por exemplo, como graduandas, né? Me colocando nesse lugar também, né? Acionando essa identidade, como graduandas, consegue dar embate também muitas mulheres que já são formadas a partir do território e a partir do movimento negro, dando embate e questionando alguns posicionamentos que são históricos dentro de sala de aula. As reflexões são mais ou menos essas, né, que eu quis trazer, mas aqui as referências bibliográficas, mas são alguns apontamentos que eu venho fazendo, pensando o espaço, esse lugar de produção de conhecimento, a universidade, o território, ainda precisa costurar um pouquinho mais, mas eu acho que eu consegui trazer alguma coisa para a gente hoje. Sim, Como é que obrigada, eu fui no meu tempo? Bom, gente, se vocês quiserem. A minha apresentação também eu vou fazer bem breve, porque, na verdade, o que eu vou apresentar para vocês na verdade, o embrião de um trabalho que eu estou escrevendo, e parte muito desse movimento que eu fiz no passado, fiquei um ano nos Estados Unidos, e aí essa ideia aqui surgiu enquanto eu estava num evento na Universidade de Howard, a Mariana também estava nesse evento, em que nós pudemos conhecer, né, a biblioteca da instituição, e aí eu, né, investiguei mais os acervos, foi uma visita rápida, mas eu tive contato com esse acervo, assim, muito rapidamente, aí eu pesquisei na internet, desenhando o que eu vou passar para vocês hoje. Então, eu tenho um conjunto, né, de narrativas que eu exploro no meu projeto, que são as autobiografias, né, ou biografias, autobiografias, ou biografias de pessoas que foram escravizadas, homens e mulheres, mas no momento eu tenho interesse maior por essas pessoas que passaram pela experiência da escravidão, e principalmente mulheres, que se instruíram e que se estabeleceram por meio da docência. Então, esse acaba sendo o meu recorte, né? Eu tenho muitos recortes, mas o meu foco sem pensar a questão da instrução e da educação, e essas pessoas que se dedicaram ao magistério. Então, uma delas é a Ana Julia Cooper, que eu acreditava que fosse uma mulher muito conhecida nos Estados Unidos, mas depois de ficar lá um ano eu percebi que não é tão conhecida assim lá. E aqui no Brasil é conhecida assim por pessoas que estudam o tema, né? Não são tão ela ainda não é tão conhecida na academia brasileira. E aí eu coloquei, né, esse título para esse artigo que eu estou escrevendo, Ana Julia Cooper, a docência como prática de liberdade na trajetória de uma mulher nascida na escravidão, porque esse é
o meu foco, né? Pessoas que passaram pela escravidão. E aí, ela nasceu nos Estados Unidos, e a vida dela foi bastante longeva, né? De 1858 a 1964. Eu não conhecia a Ana Julia Cooper até ir para os Estados Unidos e ficar esse ano pesquisando lá. E aí é uma das trajetórias, né? Uma das narrativas, né, que me chamam a atenção. Aqui é uma foto bem interessante, né? Eu acho importante essa imagem da Ana Julia Cooper, já no auge dos seus 66 anos, quando ela se doutorou, né, pela Universidade de Paris. Muito importante a gente ter esse tipo de imagem, né? Então, o resumo do trabalho do artigo que eu estou escrevendo é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Nascido na escravidão em 10 de agosto de 1858, no estado da Carolina do Norte, Estados Unidos, a Ana Julia Cooper dedicou uma longeva vida aos estudos e à docência, mas estudou a vida inteira, né? Na juventude, ela pôde estudar, né, numa escola normal, uma instituição episcopal voltada para a formação de professoras e professores negros. E ainda muito jovem, ela ingressou no magistério, também numa escola voltada para a juventude negra, em Washington, D.C. E a principal causa da Ana Julia Cooper foi a defesa da educação para mulheres negras, especialmente mulheres negras. O que ela registrou num texto chamado The Higher Education, né? E publicado no livro A Voice from the South, datado de 1892. E aos 66 anos, ela obteve título de doutora pela Universidade de Paris, defendendo uma tese sobre a atitude da França em relação à escravidão durante a Revolução do Haiti. Esse trabalho, então, que eu estou escrevendo, procura analisar a docência como prática de liberdade na trajetória dessa mulher nascida na escravidão, e ela não foi a única, ela não foi a única que fez uso, né, da escrita e que atuou no magistério, mas ela foi uma das poucas a conseguir um título de doutorado nessa época, uma das poucas mulheres negras. Ela não foi a primeira, mas ela foi, se não me engano, a primeira do estado dela, enfim, ela é uma das primeiras, né? E muito interessante demarcar isso, né? O lugar dessa mulher negra que nasceu na escravidão, filha de pai e mãe escravizados, que obteve um título de doutorado na década de 1920. E aí, por que Ana Julia Cooper, né? Aqui vocês estão vendo uma capa, né, de uma folha de um passaporte de quem tem a cidadania, né, dos Estados Unidos, e aí vocês podem ver que, bem essa coisa do símbolo, né, da americanidade, na imagem da Estátua da Liberdade, né, e a questão do 4 de julho também, que rende um debate aí em relação à população negra lá, eles colocam uma frase da Ana Julia Cooper, que é a única mulher negra a ter uma frase nas páginas dos passaportes dos cidadãos, né, dos Estados Unidos. Então, apesar dela ser a única mulher negra autora dessa frase que estampa o passaporte, ela ainda é pouco conhecida lá, pelo que eu também pude perceber, né, das pessoas que não estudam o tema, né. E ela vai dizer, a causa da liberdade não é a causa de uma raça ou seita, partido ou classe, é a causa da humanidade e o direito da primogenitura da humanidade. É claro também que o uso que vão fazer da frase dela, né? Quando ela vai pensar a equidade na educação, principalmente pensando na questão da equidade racial. Então, é possível também que o pensamento dela tenha sido apropriado por essa questão aí, né? Essa questão nacional, né? Então, nas minhas andanças pelos Estados Unidos, eu vi muitos monumentos, nomeando, né, a partir de sujeitos como Frederick Douglass, Du Bois, Martin Luther King, homens negros, mas eu vi poucos de mulheres negras, e eu não vi monumentos à memória da Ana Julia Cooper, né, então acho que também isso é importante de demarcar, né, nessa memória nacional onde estão as mulheres negras. E aí, por que é importante conhecer trajetórias de mulheres como a Ana Julia Cooper? Porque ela foi uma mulher que lutou para instruir-se, ao mesmo tempo que ela defendia a educação e a equidade racial, com especial atenção às mulheres negras. Ela foi, sim, uma mulher negra que, ainda no século XIX, ousou erguer a voz contra as opressões de gênero, raça e classe. Ela obteve um bacharelado e mestrado em matemática, isso é importante também sinalizar, né, que ela também, né, se especializou aí nas ciências exatas. E aí, durante essas minhas visitas lá nas instituições americanas, me chamou a atenção esse acervo digitalizado a respeito da Ana Julia Cooper, que está disponível na Universidade de Howard,
E aí tem muita coisa interessante, né, digitalizada lá, e tá, hoje, como eu estou aqui no Brasil, eu posso acessar porque está online, né? Mas eu só consegui saber da existência disso porque eu estava lá no Congresso, né? Então é importante a gente ocupar esses espaços. Aqui um pouquinho da coleção da Ana Julia Cooper, lá nesse acervo, né? Tem muita coisa publicada, manuscritos, mas também os programas de curso, tudo isso eu acho que é bem interessante de leitura. Os papéis pessoais, a questão também da atuação dela como diretora e como professora em escola, as viagens. Então, acho que é um acervo riquíssimo também, sem falar, né, nas coisas que também já estão publicadas sobre ela. Então, é isso, para não ocupar mais o tempo, foi só mesmo uma apresentação do que eu estou escrevendo no momento, que é esse artigo. E aí a gente já pode, então, abrir para o debate, mas a minha questão muito é essa presença negra, né, da mulher negra na academia, e ao mesmo tempo lutando e militando, né, pela causa da educação das mulheres negras, principalmente. Então é isso. Para a próxima mesa, que a gente está com 15 minutos só, tá, gente, de atraso. Então a gente compensa ainda até meio-dia e 15. A próxima mesa é mídias e representações. A Mariana vai começar falando e depois a Ivonete. Cada uma tem em torno de 15 minutos, né? Mas eu não vou interromper ninguém que estiver, né, apresentando, só estou dando essa sugestão de 15 minutos, até porque o que eu aprendi também, gente, é que essa coisa virtual a gente não pode ficar falando muito, porque também cansa. Então, a Mariana, né, pode começar apresentando, depois, aí a gente passa para a Ivonete, aí depois para as questões, tá bom? Obrigada, Mariana, por ter aceitado participar. Vou desligar meu microfone. Eu que agradeço, Alexandra, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu não vou compartilhar a tela, eu sou uma pessoa mais da oralidade, então eu queria começar, na verdade, lendo um poema. Pedir licença para ler um poema para vocês, que vai falar um pouco do meu lugar de fala, que é como eu queria começar essa apresentação hoje. E viveram felizes para... Felizes para quando? Felizes para quem? Numa aparente, inquestionável, relativa atmosfera de conquistas, são tantas oportunidades que nem posso reclamar da vida e nem sobra tempo para celebrá-la. Até para ler Fanon, meu pensamento continua tão colonizado que esqueço gostos, ignoro e maltrato meu próprio corpo, forço-o cotidianamente. E possivelmente não terei aposentadoria. Os dias parecem tão curtos. Nem poesia mais eu faço, nem poesia mais eu tenho. E quando desperto o celular às 5 da manhã, desde ontem, já estava atrasada. Porque não li os ditos clássicos, nem os pós-coloniais. Não aprendi francês e meu inglês é medíocre. Os dias parecem tão curtos. Ontem, eu nem consegui dar boa noite para as crianças. E minha estrela d'alva, avó, não está mais entre nós para me dar aquele abraço que desmembrava o tempo, para me lembrar do quanto é importante caminhar sem pressa. Vô Agnello me fazia rir. Vô Gilberto contava histórias. E vó Hilda, costureira, criava tantas lindezas com aqueles retalhos. Os dias parecem tão curtos. Já faz meses que não toco berimbau. Me resta criar hipóteses sobre qual o efeito de poder produzido em mim quando, após o vigoroso toque da baqueta de madeira no metal, a caixa de ressonância vibra graças à tensão da verga, ocasionando o som. Os dias parecem tão curtos. Alguém pode, por favor, me explicar o que significa esse tal de estruturalismo? Os dias parecem tão curtos, e quando o nível de estrogênio cai, tudo dói. Os dias parecem tão curtos, and I feel so tired. Então, obrigada. Bom, comecei com esse poema para falar um pouco do meu lugar de fala enquanto mulher negra na academia e essa sensação permanente de estar correndo contra o tempo e sempre atrasada, por mais que acorde às 5 da manhã, e ao mesmo tempo trazendo essa referência familiar, né, de pessoas que não tiveram essa mesma trajetória e que trouxeram outras aprendizagens, outras vivências. Então, eu queria começar falando desse meu lugar,
enquanto mulher negra e estudante da USP, a Universidade de São Paulo, uma das universidades mais reconhecidas e, ao mesmo tempo, uma das universidades mais racistas do nosso país. Eu acho que eu posso dizer isso com tranquilidade, especialmente aqui nesse espaço. Durante a minha... Então, eu vou contar um pouco, minha apresentação, na verdade, é contar um pouco como eu desenhei o meu projeto de pesquisa de doutorado. Para isso, eu vou passar um pouco pela minha pesquisa de mestrado e pela minha vivência circulando na Universidade de São Paulo. Porque desde quando eu comecei a estudar lá, eu morava na favela São Remo, que é a favela... Mentira, depois que eu comecei a estudar lá, que eu me mudei para a favela São Remo, que é uma favela vizinha ao campus. Então, eu estava o tempo todo circulando entre esses dois espaços, favela e universidade, e percebendo as dinâmicas que se formavam entre as duas. Uma dinâmica que eu percebia era a dinâmica do trabalho. As pessoas moradoras da favela iam para a universidade, mas elas iam para quê? Para trabalhar. Para trabalhar na limpeza, para trabalhar na jardinagem, para trabalhar na cozinha, para trabalhar servindo comida, para trabalhar em todas as funções de menor prestígio social. A gente tem um reconhecimento, é claro, da importância de todas essas funções, mas socialmente falando, a gente sabe que elas não são valorizadas, são pouco remuneradas, e também estão sujeitas a um conjunto de inconstâncias, né? Então, por exemplo, essas pessoas são terceirizadas. A empresa terceirizada não é responsabilidade da universidade. Vira e mexe, eles dão um golpe, a empresa some, os funcionários ficam lá a ver navios sem receber nada. E aí a universidade fica um pouco nessa posição de, mas eu não posso fazer nada porque a empresa não... Esses funcionários não são funcionários diretos. Então, eu percebi que uma grande parcela de moradores da São Remo trabalhava na USP nessas condições. Então, eu comecei a me perguntar... Bom, um outro elemento importante é pensar também a configuração racial, né? Tanto do estado de São Paulo, que se a gente pensar em estado de São Paulo, a gente tem uma quantidade que é de cerca de 30% de população negra, mas aí se a gente vai para a Universidade de São Paulo... Quer falar alguma coisa, Alexandra? Não? Se a gente vai para estado de São Paulo, então, né? Esse dado. Se a gente vai para a universidade, a gente tem dados de alguns anos atrás, para a USP, tá? Que era de uma quantidade de 3%, estou arredondando aí para cima, 2, alguma coisa, de alunos negros. Enquanto, se a gente ia, né, no ano de 2012, algumas pesquisas de iniciação científica feitas, inclusive de dentro da própria universidade, levantaram uma quantidade de 60% dos chefes de família, 60% dos moradores da São Remo como negros. Então, comparando esses dados, fica fácil visualizar um contexto do estado de São Paulo, a discrepância em relação à USP, quando a gente pensa em presença de negros, e a elevadíssima proporção de negros na favela. E aí eu comecei a observar, então, essa relação que a universidade estabelecia com a favela, indiretamente, na verdade nem tão indiretamente assim, é uma relação racial que está se estabelecendo ali, né? Quem são as pessoas que vão ter acesso aos bens simbólicos produzidos pela universidade, que é a própria educação, e quem são as pessoas que vão estar lá nessa posição de servir e de realizar as atividades menos de prestígio. Isso tem um viés racial também. No meu mestrado, eu estudei a relação, eu olhei para um projeto de extensão universitária que a USP fez, voltado para São Remo, num momento em que essa relação atingiu um nível de tensão muito elevado. Eu não vou entrar muito nisso agora, porque senão não vai dar tempo. Mas a questão é, eu não consegui, durante o meu mestrado, e isso eu acho que é importante de dizer aqui, me aprofundar na questão racial, porque me faltava maturidade acadêmica, mas me faltava principalmente apoio para levar essa questão adiante. Então, eu não soube como me aprofundar mais. Eu queria ter me aprofundado muito mais do que isso. Então, acabou ficando uma análise que trouxe a dimensão racial ali... começou a chamar para essa questão, mas não se aprofundou. E aí eu consegui, no projeto de doutorado, entender um pouco melhor o que eu queria fazer e desenhar um projeto que fosse diretamente ligado à questão racial. Então, a partir dessas observações, eu comecei a me perguntar, certo, se eu estou vendo aqui uma relação que é racializada entre a universidade e a favela, desde quando isso acontece, né? Desde quando é possível pensar que a USP tem uma relação com a população negra
no nosso país, no nosso estado, né? Aqui em São Paulo, no caso. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu percebi que, apesar de a gente ter um número grande de pesquisas desde os anos 2000, né, depois do debate que aconteceu na década de 90 sobre ações afirmativas, sobre a questão da ausência dos negros na universidade hoje, eu percebi que tinha muito pouca coisa pensando na história dessa ausência, pensando na história dessa relação racial da universidade, né? E aí bom, tive um olhar para a historiografia e percebi que, de fato, a questão racial não aparece nas pessoas que estão contando. E aí, já pensando especificamente a história da USP, estão fazendo análises que trazem a dimensão econômica, estão fazendo análises que muitas vezes trazem até a questão de como os imigrantes foram incorporados pela universidade, como a universidade serviu como um caminho. Isso estou falando agora lá na década de 30, que a Universidade de São Paulo foi fundada em 1934. Então, as pessoas que estavam estudando a fundação da Universidade de São Paulo naquele período estão olhando por por essas lentes, né, da desigualdade social. Então, os historiadores, né, dessa instituição falam que a USP foi uma universidade criada da elite e para a elite. Mas só que essa elite não aparece como racializada. O povo, que eles dizem que ficou excluído da universidade, também não aparece como racializado. Então, a questão racial, ela fica ali num lugar de silêncio. Essa foi a primeira elaboração que eu fiz no meu projeto de pesquisa, né? O silêncio sobre os negros nas narrativas de constituição da Universidade de São Paulo. E aí, conforme eu comecei a olhar para as fontes, e aí comecei... Bom, primeiro, né, a maioria das pessoas que estão olhando para a história da USP olha para um conjunto muito parecido de fontes, que são os documentos de fundação, documentos oficiais, que são os discursos dos principais fundadores da USP. Só que essas mesmas pessoas, eu comecei a perceber, lendo o trabalho delas, que as fontes que elas usavam tinham, às vezes, menção a questões raciais. Apesar disso estar presente nas fontes, isso não virava um elemento de análise. E aí eu comecei a pensar, nossa, peraí, ele trouxe uma citação, vamos pensar aqui, eu estou sendo muito vaga, né? Vamos pensar na Irene Cardoso, que escreve um livro que chama Universidade da Comunhão Paulista, só para citar uma dessa historiografia, né, que eu estou dialogando, e que ela traz ali uma citação do Júlio de Mesquita Filho, em que ele fala abertamente que o problema do Brasil foi o fim da escravidão, em que começaram a circular, e aí ele coloca os negros como uma doença que começa a circular nas artérias da civilização brasileira, né, nas artérias do país. Ele faz o tempo todo essa construção que traz uma ideia de pátria como um organismo e os negros como a doença. E ela traz essa citação, mas ela analisa outros elementos. A Irene Cardoso ainda é a que chega um pouco mais perto, porque ela pelo menos menciona que nesses discursos fundadores da Universidade de São Paulo tinham uma dimensão racial, mas os outros historiadores sequer trazem essa dimensão. Então, a partir daí comecei a pensar em olhar para esses discursos, né? Então, vou contar um pouquinho do que eu achei quando eu olhei para o discurso do Júlio de Mesquita Filho, num livro que chama Crise Nacional, Reflexões em torno de uma data. A crise nacional que ele está falando são todos os problemas que você pode imaginar que ele entendia que tinha no Brasil ali dos anos 20, de cunho moral, de cunho econômico, político, tudo. A crise nacional fala um pouco de tudo. E as reflexões em torno de uma data, ele está se referindo à data da abolição da escravidão. Esse livro é basicamente a primeira vez em que ele, que é um dos principais fundadores, considerado, né, um dos principais idealizadores da Universidade de São Paulo, é a primeira vez que ele vai falar da USP, né? Não da USP, porque ainda não tinha sido batizada, mas falar que São Paulo precisava criar uma universidade. E o argumento central desse livro é reflexões em torno de uma data, né? Então, com a abolição, que é essa data que ele está sugerindo, a gente começou a ter esse problema moral, que foi a circulação dos negros aí com direitos constitucionais, com prerrogativas constitucionais, e isso abaixa muito o nível moral da nossa política, o nível moral da nossa sociabilidade. Isso rebaixa o nosso país. E a única maneira da gente conseguir corrigir essa questão
é fundando uma universidade. E nessa universidade vão ser formadas as pessoas que serão capazes de superar esse problema, de superar essa crise. Ou seja, ele está idealizando uma instituição que vai resolver um problema que ele entende que é a própria presença dos negros. E quando a gente pensa em presença dos negros, tem a existência em si, né? Como a gente pode pensar numa questão de branqueamento, mas tem uma questão que é cultural também, né? Tem uma questão que é que cultura ou quais vão ser os conteúdos que essa universidade vai veicular, e eles vão estar em que lugar que vão elevar a condição moral, a condição intelectual, a condição cultural do Brasil, né? Nessa perspectiva do Júlio de Mesquita Filho. Eu faço uma análise que é baseada no conceito de branquitude, a princípio. Então, eu comecei a perceber que a maneira como ele constrói, eu estou aí pensando com o Guerreiro Ramos também, que fala da patologia social do branco brasileiro. Então, eu percebo que a maneira como o Júlio de Mesquita Filho constrói o discurso dele se encaixa perfeitamente com cada elemento que o Guerreiro Ramos apresenta da patologia social do branco brasileiro, que é a negação de qualquer conexão com a África e com raízes negras, e a ostentação dos sobrenomes europeus, a ostentação das relações e ligações com a Europa. E é justamente o que o Júlio de Mesquita faz nesse movimento, né? Quando a Universidade de São Paulo é fundada, a primeira coisa que eles fazem é fazerem uma missão que vai para a França, trazer para a França e para a Itália e para alguns países europeus, trazer os professores que viriam de lá. Olha só, essa ideia de que aqui a gente sequer tinha pessoas que fossem capacitadas, ainda que a gente já tivesse as escolas profissionais, né? Escola de Medicina, Escola Politécnica e algumas outras, tinha essa ideia de que o conhecimento, o saber, as pessoas preparadas teriam que vir da Europa. Nossa, 15 minutos é difícil, né? Eu estou aqui chegando agora. Vou só tentar fechar, só para... Bom, eu estou analisando o discurso dele a partir do conceito de branquitude e estou vendo que é possível, e essa é a minha tese, né, que está em elaboração ainda, mas que é possível pensar que a USP cumpriu um papel no momento em que ela foi fundada, ou se não cumpriu, pelo menos que ela foi idealizada como uma instituição que seria formadora da branquitude brasileira. Então, assim como alguns autores que pensaram, olhando pelo social, falam que ela era uma universidade de elite e para elite, eu estou pensando que ela era de brancos e para brancos. E não só de brancos e para brancos, mas contra negros, né? A gente tem um trabalho da Priscila Silva, que é uma das primeiras que olha para a questão racial, pensando na história da universidade. Ela olha numa perspectiva de eugenia. Então, o trabalho dela é muito importante para mim, e a partir do trabalho dela eu estou tentando fazer essa interpretação a partir dos estudos da branquitude. E só para fechar, a última coisa é que esse trabalho tem uma segunda parte, que é a imprensa negra, né? Que é, Ivonete, essa aqui que a Alexandra falou que a gente talvez se conecte um pouco. Porque aí como toda a historiografia se baseia em fontes muito parecidas, eu vou olhar para a imprensa negra, pensando, né, em ter as pessoas negras que viviam naquele período como sujeitos, e aí isso é uma parte da pesquisa que eu estou fazendo agora, que é analisar e ver como que alguns jornais, né, 3 jornais eu estou olhando, da imprensa negra, como eles abordavam a questão do ensino superior, se eles tomaram parte nessa discussão sobre a fundação da USP ou não. E aí tem alguns dados que estão assim surgindo agora preliminares, que são muito interessantes, mas que eu ainda estou começando a organizar. Mas é isso então, gente. Obrigada. Obrigada, Mariana. Acho Vou passar super... um pouquinho do tempo. Não, super cumpriu, e o poema foi assim, nossa, um presente realmente generoso da sua parte. Tem que publicar depois, já te falei sobre isso, mas enfim. Então, agora, Ivonete, para a gente, né, poder debate. Obrigada mais uma vez, Ivonete, né, por poder também ter essa conversa com a gente aqui. Você está capalado, então vou desligar aqui o meu microfone. Obrigada, agradeço muito pelo convite. Como a professora Sônia falou, na verdade, a gente está no meio de um turbilhão e os interesses, né, a questão do campo também são muitos. E meu lugar na universidade é meio esquisito, né, porque a minha formação, eu sou jornalista, trabalhei vários anos, sou de Santa Catarina, cresci numa cidade branca, Joinville, né, depois fiz mestrado, doutorado no Rio e estou no interior de Minas Gerais. E eu trabalho no Departamento de Economia Rural. Como a Mariana falou, a USP foi criada, né,
com um modelo francês. E a UFV foi criada com o modelo estadunidense por causa do modelo de extensão rural, né, que se tentou a extensão rural, né, no Brasil, tem muito, nasceu com essa universidade, e o departamento que dava a base, eu estou no departamento de extensão rural, a base de ciências sociais e humanidades para os cursos de agrárias é o departamento que eu estou. Então, eu sou alguém com uma formação vertical na comunicação e que dou aula de comunicação para o povo das agrárias. Claro que vem alunos da administração de outras áreas, né? Mas, assim, e tem o departamento de comunicação. Então, a minha... E agora, né, eu vou apresentar o resultado da minha pesquisa de doutorado, de pós-doutorado, desculpa. E depois de 5 anos nessa universidade, eu achei um tema que eu vou começar a pesquisar no segundo semestre, que consegue conectar o meu interesse com o rural, né? Finalmente, depois de 5 anos, né, que eu vou começar a trabalhar, pesquisar a desigualdade infocomunicacional, né, como as mulheres rurais, especialmente as negras, as mulheres de uma forma geral, mas tem uma comunidade quilombola aqui perto, né, assim, como é que essa desigualdade infocomunicacional, que ela é a maior no rural em relação ao urbano, mas ela atinge muito mais as mulheres, que por causa da divisão sexual do trabalho, são as responsáveis pela saúde da família e da comunidade, só que essas mulheres são as que têm menos recursos para ter acesso à informação, né? Essa pesquisa eu vou começar no segundo semestre. Bom, o que eu vou falar hoje, né, da minha pesquisa de pós-doutorado, que eu tentei fazer uma comparação entre a mídia negra do Brasil e dos Estados Unidos. Não, o tema do trabalho é a desigualdade racial midiática, apontamento sobre Brasil e Estados Unidos. Obviamente, considerando, né, assim, são apontamentos mesmo porque não tenho um ano para aprofundar na discussão sobre a estrutura, né, dos Estados Unidos. Mas, assim, o que me chama a atenção, e eu acho que a gente tem que, principalmente a área da comunicação, que discutir, é que a gente foca, né, e isso é uma autocrítica, inclusive, para mim, né, muito no conteúdo midiático, que o conteúdo não nos representa, e é verdade, né, a mídia é branca, embora nós sejamos 56% da população. Então, um conteúdo pouco plural em relação à raça, ela reflete de uma estrutura midiática racialmente concentrada em brancos e em homens, né? Esse discurso, como é que nós vamos existir conteúdo plural de uma mídia que é branca, né? E sem uma regulação também que faça essa exigência. Então, é construir essa conexão entre conteúdo, estrutura e regulação, né? Eu vou falar um pouquinho do contexto, né? Brasil e Estados Unidos são contextos bastante distintos. Tem que lembrar que os Estados Unidos houve leis restritivas, né, que restringiu o acesso de negros e de judeus às concessões de rádio e televisão. Lá houve isso até a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, ao contrário, nós não tivemos leis formais, né, limitações formais disso. Contudo, a desigualdade econômica e essas relações no campo da comunicação, tanto para o mercado de trabalho, mas especialmente para concessões, ela é muito mediada pelas suas relações, pelo seu capital social e político, né? Se eu sou amiga da Alexandra e a Alexandra é um político influente, isso mudou na década de 90 um pouco, né? Mas, assim, era muito permeado por isso, né? Do coronelismo eletrônico, como diz a Suzy dos Santos, que é pesquisadora da UFRJ. Então, e nisso, né? Os negros com menos poder econômico, com menos capital social, ficaram completamente excluídos e o Estado, né, não teve uma legislação para tentar equilibrar esse desequilíbrio racial nesse setor. Bom, e aí, embora os Estados Unidos tenham havido essas leis formais que restringiu o acesso, né, não vou entrar muito nessa questão, mas, assim, na década de 60 houve vários tumultos raciais, né, e houve um relatório que apurou o quê? Que esses tumultos muito foram causados porque a mídia, né, que é o relatório Kenner, que a mídia tinha uma cobertura muito desfavorável aos negros, que isolava, né, e que tratava como gueto. Bom, tem uma série, depois eu posso passar a referência. Então, na década de 70 e 80, foram implementadas ações afirmativas, primeiro com 50% e depois caiu para 25%. E essas ações afirmativas, né, para negros, para minoria étnicas e para as mulheres também. Então, a diversidade, ela é considerada não só para afro-americanos, para negros, para grupos minoritários e para as mulheres também. E essas ações
elas caminharam, interessante, em várias dimensões, né? Primeiro, a formação universitária, né? Se você não tem jornalistas formados, profissionais de comunicação formados, né? É a base. Então, foi em relação à formação desses profissionais, né? O ingresso na universidade, foi em relação ao mercado de trabalho. As emissoras tinham que contratar, né, minorias étnicas e afro-americanos, e, anualmente, elas tinham que fazer um relatório e encaminhar para um órgão regulador que é similar, análogo à Anatel, que é, né, o órgão regulador do Estado, para manter a concessão. E, né, uma terceira dimensão dessa política de ação afirmativa era em relação às concessões. Então, afro-americanos e minoria étnicas tinham, né, uma certa facilidade, foi o Estado, para diversificar o setor, para obter essas concessões. Então, não é somente o mercado de trabalho, não é apenas a formação, mas é também favorecer a criação de uma infraestrutura, né, para os negros e outras minorias terem acesso, terem emissoras de rádio e de televisão. Bom, no Brasil a gente teve, né, algumas tentativas de implementar, ou melhor, de se discutir a implementação de diversidade, né, na comunicação, né. Uma desses encontros foi a Conferência Nacional de Comunicação, a primeira aconteceu em 2009. O que é interessante observar é essa resistência no Brasil a se discutir ou incorporar raça na comunicação, porque mesmo nos espaços mais, vamos colocar, progressistas, né, porque a Confecom foi uma grande conferência que reuniu pessoas militantes do movimento pela democratização da comunicação, obviamente também teve empresários. Nessa conferência, o documento final aprovou 60 e 33 medidas, né? E observando, as conferências regionais tiveram várias indicações de medidas para diversificar, descombater o racismo. Quando se analisa o documento final, a palavra raça e racismo praticamente desapareceu desse documento. O que aconteceu? Né? Eu consegui entrevistar até aqui de Minas, um integrante do movimento negro que representou o movimento na Confecom, assim, o que aconteceu? E a resposta é, o que aconteceu é que nesse país, mesmo dentro dos movimentos considerados, ainda ele fala, entre nós, os companheiros, os camaradas, quando é para discutir raça, nós somos tirados, porque nós não somos prioridades. Ou seja, mesmo dentro do campo progressista, se o último a entrar, nós não entramos. Então, assim, mesmo entre os nossos companheiros de luta, né, da área progressista, a gente tem essa dificuldade, né, que isso ficou bem claro quando você analisa esse documento, as conferências regionais, e o resultado final da Conferência Nacional da Comunicação em 2009. Um outro documento que eu analisei foi o Estatuto da Igualdade Racial, né, 2010, que previa, né, nas discussões que vai lá, vai cá, muito demorado, 20% de cotas para atores e figurantes, ou seja, 20% quando na época a população negra era de quase 50%, né? Filmes e como figurantes em filmes e na TV e em publicidade de órgãos públicos, né, do Estado, município e tal. Ou seja, se a gente for considerar, foi uma proposta bastante modesta, né, nós pedimos 20%, a população era de 50%, e como atores figurantes. Obviamente, né, eu não estou, o projeto do senador Paim é importantíssimo, porque mesmo esses 20%, a gente tem muito pouco. Isso representaria mercado de trabalho, né, para nós negros, visibilidade, ok. Mas mesmo sendo bastante modesta a proposta, a associação que reúne as emissoras de televisão, a ABERT, foi contrária e, óbvio, o poder de força é muito desigual e isso acabou, né, sendo perdido no estatuto, né? Então, vale lembrar que mesmo na época que o partido tivesse maioria na Câmara dos Deputados, né, isso acabou não entrar, ou seja, as discussões no Brasil sobre diversidade racial e comunicação, foram poucas as tentativas, essas poucas tentativas, mesmo assim, bastante, né, a gente não teve avanço, né, resumidamente foi isso que aconteceu. O que isso acontece, né, mesmo um país que teve essas restrições, como os Estados Unidos, né, as ações afirmativas que foram implementadas na década de 70 e 80,
e que acabaram desaparecendo, né, no governo, deixa eu pegar aqui, da Bush e Reagan, na década de 80 e 90, né, isso ainda hoje reflete numa estrutura midiática bastante plural em relação à brasileira. Só para se noção, né, os Estados Unidos, a população é de 327 milhões e tem aproximadamente 15% de afro-americanos, o que representa em torno de, em números absolutos, 50 milhões de afro-americanos. No Brasil, nós somos 56%, mais ou menos 118 milhões de habitantes. E isso para a gente ver em relação à estrutura da mídia. No Brasil, nós não conhecemos nenhuma, nós não temos, né, nenhuma TV negra. Nos Estados Unidos, tem 12, com 15% da população. Em relação a emissoras de rádio, eu não sei as rádios comunitárias, só que daí, assim, a gente também tem um problema gravíssimo de não ter dados com quesito racial. Mas se não tem, né, se não tem, e eu estou nessa área pesquisando estrutura e política de comunicação há muitos anos, e ouvindo os colegas perguntando se conhece, oficialmente, né, estou falando bem oficialmente, rádio, nós não temos nenhuma que seja negra. Nos Estados Unidos se tem 100. Revistas, nós temos uma única só, que a tiragem, né, que era mensal, não está bem mais mensal, que é a Raça, né? Nos Estados Unidos se tem 200. E se você pegar junto jornais e sites, nos Estados Unidos são 200, e no Brasil nós temos 10 sites que eu mapeei. A maior parte deles estão no Rio e em São Paulo, né? Sempre muito concentrado também no Sudeste. E houve uma tentativa aqui no Brasil, né, até que eu peguei de um livro bem recente do Thiago Santos, que a TV da Gente, que foi criada do apresentador Netinho, né, que foi criada em 2005, em 2007 encerrou, porque não teve recursos, né, não teve publicidade, e se não tem publicidade, você não consegue fazer uma programação de qualidade ou uma programação para ter audiência. Então, foi isso que aconteceu. Então, essa discussão a gente tem que partir, né, da questão dos recursos de comunicação, porque não basta você também ter a concessão, ou ter uma revista, ou ter um site, e não ter dinheiro, né? Então, assim, discutir, né, eu tento fazer isso, a discussão sobre recursos de comunicação, significa você ter o canal e você ter publicidade, porque a distribuição do bolo publicitário, seja pelo Estado, né, pelos municípios, e ela é extremamente discriminatória, né? E eu vou te ler aqui um trechinho. Nas minhas entrevistas, um dos vários apontaram, mas essa acho que resume bem, que é um dos proprietários do site da imprensa negra brasileira, ele fala: dificilmente você encontra no Brasil uma empresa que quer anunciar num site negro. É bom destacar que as empresas que produzem produtos de beleza para a mulher negra não investem em mídia do movimento negro. Que parece bastante contraditório, ou seja, você não quer divulgar para o seu público-alvo, né, que somos nós, mulheres, principalmente nós, mulheres negras. Isso leva, né, a uma outra discussão que a gente tem que travar para discutir diversidade. Porque a diversidade tem a ver com conteúdo, sim, claro que é a parte mais visível, mas vamos pensar, né? Algumas empresas, né, de cosméticos têm uma publicidade linda que coloca negros, né, e nós gostamos disso, obviamente. Só que, no entanto, não vou falar a marca, você passa pelas lojas nas ruas, as lojas continuam empregando o mesmo tipo de mulher, né, que é uma parte que trabalha mulher, branca, jovem, cabelão liso. Então, essa diversidade é só retórica, é só discurso. Porque a gente tem que discutir, claro, a nossa representação, a nossa visibilidade, né, na mídia e na publicidade, nós queremos sim. Mas essa empresa emprega mulheres negras? E se emprega, ela nos deixa trabalhar com o cabelo natural, né? Então, é isso. Então, discutir diversidade de uma perspectiva mais ampla, eu acho que é extremamente importante para a gente, e também se essa empresa anuncia na imprensa negra, né? Então, daí eu falo, que é uma autora bem interessante, que eu conheci lá no pós-doutorado, que é a Nancy Young, que é do direito, que fala de capitalismo racial, porque o capitalismo, para quando ele quer agregar valor à marca, ele pega uma mulher negra, ele pega um jovem negro e coloca na publicidade. Mas é só isso, é só para agregar valor, porque uma política mais ampla de diversidade, né, que é a questão do emprego, a questão até mesmo dos recursos publicitários, ela está ausente.
Então, a gente tem que ficar atento e não nos conformarmos somente com essa dimensão mais visível da diversidade. Ela é importante? Obviamente, mas não é, né? Mas não é tudo, porque a gente precisa de trabalho, né? Trabalho digno, né? Um trabalho que nos valorize. E isso, nessa questão da diversidade, na verdade, tem tanta coisa para pesquisar que a gente fica perdido, né? Eu comecei a analisar, claro, a Honda, que é uma empresa aquela de carro japonesa, eu comecei a ver as publicidades dela, eu estava na academia durante o pós-doutorado, uma moça negra, lindíssima, com cabelão, né, dirigindo um carro de luxo. Eu assim, gente, eu nunca vi isso no Brasil. Daí eu fui procurar, e é interessante, essa empresa, nos Estados Unidos, como há uma pressão social mais intensa para a diversidade, o mesmo carro é anunciado por oriental, por latino e por negros. E eu entrei no site, a empresa tem uma política de diversidade no mercado do trabalho. Daí eu entrei no Brasil, desculpa, no site não, na página da empresa no Facebook, tá lá na timeline, unicamente a imagem do carro. Sim, completamente diferente. É uma empresa multinacional. Ou seja, se a gente não ficar no pé e não reivindicar, ou seja, essa empresa, ela incorpora onde ela é demandada, onde ela não é, fica na mesma, né? Então, assim, para finalizar, né, assim, é interessante observar como essas políticas para a diversidade, né, elas sofrem muito com a mudança de governo, como sofreu nos Estados Unidos, onde já tinha, né, com Reagan e Bush, na década de 80 e 90, foi abolido, né, claro, essa política foi importante, hoje a gente consegue perceber uma política uma estrutura midiática mais plural, e não é só isso, né, tipo, às vezes ligava a CNN e você tinha 2, 3 comentaristas negros, o que é raro aqui no Brasil. Né? E o que eu comentei já, né, essa questão da resistência no país, né, que até nos espaços mais progressistas a gente tem dificuldade, né, para discutir a questão racial, e uma questão também que é fundamental, né, que embora o movimento negro peça isso há muito tempo e se implantou, né, acho que educação e saúde ainda é uma briga, né, nesse caso do Covid, para ter o quesito racial, que a gente não tem o quesito racial em relação ao mercado de trabalho da comunicação, acho que isso é praticamente geral, né, e em relação à mídia, porque se a gente não tem essa informação, que isso é uma forma também do racismo, né, como é que a gente vai reivindicar? E eu acho que como estratégia, né, é isso que eu estou usando, se a agência não me diz, a agência que regula a comunicação, a Anatel não me diz se tem rádio e TV negra, então eu vou dizer que não tem. Quem dizer que tem, que me prove. Né? Então, e se não tem, oficialmente, né, eu acho que é o caminho que a gente tem para reivindicar uma política, né, que, neste momento, falar isso e reivindicar até parece assim, que eu estou doida, mas é isso, né, que a gente, se não tem informação, então é porque não tem, e se não tem, a gente tem que construir, né, e eu acho que, né, pensando que a diversidade, né, a gente tem que cobrar da mídia hegemônica, mas eu acho que a diversidade também vem muito dessa construção da estrutura e de nós termos os nossos canais, né, tipo, você ligar um canal, que você tem apresentadora, que você tem a outra, que tem produção, né, o que a Alexandra fazendo o link agora, né, sobre as histórias que não se conhecem assim, nos Estados Unidos, mas muito dessas histórias, como você tem cineastas, né, não um só como assim, no Brasil, que você tem um grupo de cineastas, que tem gente formada em cinema, como essas histórias de negros viram filme, viram séries, né? Então, como isso também é importante para democratizar o acesso, porque nem todo mundo, claro, você tem livro, mas assim, é outra forma também de popularizar e que é importante para dar visibilidade para as nossas histórias, né? E a gente tem muito pouco isso ainda no Brasil.